Então, mais uma vez, bom dia a todos. O meu nome é Jorge Sousa, sou do suporte da SAGES e, tal então como prometido, dei os 5 minutos de tolerância e vamos então começar a nossa sessão. Esta sessão vai abordar dois temas essencialmente. Um deles, uma funcionalidade que disponibilizamos em novembro passado na versão 2025.01, que para vocês contabilistas acredito que será extremamente útil, que é a passagem de ano de salários em lote. E num processo apenas vamos conseguir fazer a passagem de ano das nossas empresas de salários todas de uma só vez. E isto é muito útil para os gabinetes de contabilidade, porque existindo, por exemplo, 100 empresas de salários, 150 empresas de salários, teriam que fazer este processo de passagem de ano 150 vezes, 100 vezes, as vezes que fossem necessárias, consoante o número de empresas que têm. E, portanto, a partir desta versão 2025.01, conseguirão fazer essa passagem de ano num único passo e de uma única vez. Depois, a segunda parte será entrar aqui em algumas alterações legais que foram decorridas do novo Orçamento de Estado para o ano 2025, e em que iremos na próxima semana lançar uma nova atualização que irá já abranger algumas dessas alterações legais e fiscais relacionadas também com a aplicação de salários, para que consigamos todos fazer o processamento de janeiro de 2025 já totalmente alinhados com as novas regras legais e fiscais. Eu, no final, poderei deixar alguns minutos para responder às vossas questões. No entanto, se tiverem alguma questão, podem ir colocando aí no chat das questões e tenho um colega que conseguirá responder àquilo que for possível e, no final, tentarei responder ao máximo de questões que conseguir. Alguma questão que fique por responder, eu depois tentarei por e-mail enviar a resposta a essas questões. Começando então aqui pela passagem de ano de salários. Se calhar é mais fácil eu mostrar-vos na aplicação. Portanto, estando aqui em salários no ano de 2024, vamos, como normalmente fazemos quando queremos iniciar um novo ano, aqui à área de utilitários, passagem de ano. E então temos agora aqui este assistente de passagem de ano. Relembrar que a inicialização é sempre o processo que fazemos da primeira vez que vamos criar a empresa para o ano seguinte, neste caso para 2025, e a passagem de saldos é já quando temos a base de dados criada e queremos só atualizar alguma informação. Fazemos aqui o seguinte, fazemos aqui inicialização do ano. Se tiverem gestão de obrigações, não se esqueçam de deixar esta opção marcada. Caso não tenham, ela vai aparecer desmarcada. E então fazemos aqui o seguinte. E este era o processo que existia anteriormente nas passagens de ano de salários. Agora, ao fazermos aqui o seguinte, o que vai acontecer? Vai ser apresentada a nossa lista de empresas de salários e aqui vão aparecer todas as empresas de salários que existam no ano em que estamos, neste caso em 2024, e ao qual o utilizador tem acesso, e nós podemos marcar as empresas que queremos passar de ano. Temos aqui o botão para marcar todas e também o botão para desmarcar. A empresa em que estamos, no meu caso é a empresa demo, não podemos desmarcar. Ela obrigatoriamente fica marcada porque obrigatoriamente eu vou fazer a passagem de ano de pelo menos esta empresa. Então eu posso marcar as empresas que quero, querendo todas, marco ali a checkbox, faço o seguinte, ele dá-me aqui um resumo do que vai fazer, vai inicializar para 5 empresas,
se temos a certeza da execução da operação e vai também fazer a passagem de ano da gestão de obrigações. É isto que queremos, clicamos em passa ano e agora é aguardar que o processo termine. É feita a criação da base de dados em 2025, é feito também um diagnóstico de inicialização para ver se está tudo bem e temos aqui as várias fases do processo a correr. Terminando o processo, é só questão de fazer o finalizar e então teremos as nossas empresas de 2025 criadas, podendo rapidamente aceder à mesma para começar a trabalhar os nossos salários de 2025. Então, se isto é a passagem de ano de salários, não é nada assim muito complicado, mas é, no meu ponto de vista, uma funcionalidade que vos vai ser muito útil, que vai poupar também muito tempo agora nas passagens de ano que terão que fazer, se é que já não fizeram. Eu tinha aqui um vídeo para vos mostrar também o processo, mas preferi mostrar-vos numa situação real para poderem então ver aquilo que implementamos desta vez. Aqui a curiosidade, aqui era uma passagem de saldos e como a empresa 05 não estava ainda criada, ele deu um erro a dizer que não conseguia fazer a passagem de saldos porque a empresa de 2025 ainda não estava criada. Portanto, aqui era um processo de passagem de saldos e aquilo que eu demonstrei foi um processo de inicialização do ano. Mas é exatamente o mesmo procedimento. Passando agora à questão das alterações legais. Pronto. O que é que nós vamos abordar agora na fase seguinte da sessão? Vamos ter então a tal versão na próxima semana que irá contemplar estas alterações todas, nomeadamente a atualização do novo valor do salário mínimo, a atualização do valor do IAS, a atualização da pensão social do regime não contributivo, e isto podem não estar ao corrente, mas é necessário termos este valor para a questão do cálculo de picaras, quando envolve pensão de alimentos, o limite de isenção de vales e cartão de refeição, que também vai ser alterado, e há também diferenças no tratamento, quer das horas suplementares, quer do IRS jovem. Pronto. E até aqui são tudo alterações que decorrem do novo Orçamento de Estado. Depois temos mais duas novas funcionalidades que eu também vou falar, que é um novo tratamento que a aplicação vai conter para abranger os trabalhadores jovens em férias escolares que têm questões contratuais um bocadinho diferentes relativamente à Segurança Social, ao valor de contribuição para a Segurança Social, e também o novo conversor do CAE, do Código da Atividade Económica, que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro uma nova tabela que implica também aqui a mudança do CAE das empresas. E no final, foi uma notícia recente, na passada segunda-feira foram publicadas as novas tabelas de IRS para 2025 e vamos ter também esse update via web na próxima semana, mas já não será algo automático da aplicação, mas sim um update web que, como fazem normalmente todos os anos, terão que depois aplicar às empresas de 25 quando ele estiver disponível. E então, mais um bocadinho em pormenor a estas alterações. Quando atualizarem para a versão que irá sair na próxima semana, será 2025.0102, certamente, o que é que vai acontecer? No momento em que entrarem nas empresas de 2025, a aplicação automaticamente irá criar nos parâmetros de vencimento o registro dos novos salários mínimos, quer para o continente, quer para a Madeira, quer para os Açores, com a data de início em 1 de janeiro de 2025.
E este processo é totalmente automático. Vocês não vão ter que fazer nenhuma alteração. A aplicação irá automaticamente fazer este update a esta tabela. Irá também, de forma automática, nos parâmetros de vencimentos, fazer a atualização, quer do valor do IAS, que passa a 522,50, quer também a atualização da pensão social do regime não contributivo, que passa a ser 255,25. E este também será um processo automático depois de instalarem a versão e entrarem pela primeira vez na empresa. De seguida, a alteração relativamente aos limites de cartão e vale-refeição. De salientar aqui que o limite diário de alimentação, quando pago em dinheiro, não altera de 24 para 25, continua nos 6 euros isentos por dia, quando pago em dinheiro. O que acontece é que no Orçamento de Estado houve uma alteração em que o limite de isenção, quer para vales, quer para cartão refeição, passou a ser de 70%, quando o anterior era de 60%. E daí, então, a alteração do valor diário de isenção em cartões de refeição ou em vales de refeição, que passa assim para os 10,20, quando em 24 eram 9,60. Ou seja, os 6 euros em dinheiro mais os 60%. E agora este ano, os 6 euros em dinheiro mais os 70%. Depois, isto não tem, voltando aqui à alimentação, também não é necessária a intervenção do utilizador, porque a aplicação vai fazer esta atualização de forma automática na entrada da empresa. Depois, há também uma alteração decorrente do Orçamento de Estado relacionado com o tratamento das horas suplementares, ou horas extra, como quiserem chamar. O que é que acontecia no ano 2024? O tratamento do IRS sobre o valor das horas extra ou suplementares era calculado de uma forma autónoma, portanto, a taxa que era aplicada àquele recibo era também aplicada às horas extra, portanto, as horas extra não influenciavam, digamos assim, o escalão de IRS de cada funcionário, com a particularidade de, a partir da 100ª hora, essa taxa a aplicar reduzia em 50%. O que vai acontecer agora em 2025 é que não existe mais a condição da 100ª hora. Qualquer hora suplementar ou hora extra paga em 2025 será sempre tributada por metade da taxa de IRS que corresponde àquele recibo. Dando um exemplo, um funcionário que ganha 1.500 euros, imaginemos que tem uma taxa de IRS de 16, se tiver nesse recibo uma hora extra, será essa hora extra tributada a 8% em sede de IRS. Portanto, o valor das horas extras será sempre tributado em 2025 por metade da taxa correspondente ao recibo do mês em que são processadas. O IRS jovem. Desde já chamo a atenção para este print, é só um exemplo porque ainda não é o print final que vamos ter na versão que irá sair na próxima semana. E isto porquê? Porque aquele ano que usufrui do benefício já não está atualizado. Portanto, houve um alargamento no tratamento do IRS jovem que passou para um prazo máximo de 10 anos, com um limite de idade do funcionário até aos 35 anos também, e também houve um aumento e mudanças no limite de isenção. 100% para o primeiro ano, 75% para segundo ao quarto ano, 50% do quinto ao sétimo ano e depois até ao 10º ano, 25%. E é 25% de quê? É 25%
de 55 vezes o valor do IAS, que, como vimos há pouco, será 522,50 para o ano 2025. E, portanto, a única coisa que vão ter que fazer do lado da aplicação é, neste campo aqui, marcar se o funcionário tem ou não IRS jovem e depois indicar à frente qual o ano em que se encontra, sendo que poderá variar entre 1 e 10, porque agora temos o prazo máximo de 10 anos para este tratamento de IRS jovem. É a única coisa que vão ter que fazer. Mediante esta definição, a aplicação automaticamente irá aplicar a respectiva percentagem de isenção e o respectivo limite de acordo com valores que a aplicação própria já tem. E, portanto, não temos que fazer nenhum tratamento adicional relativamente a isso. Depois temos também uma nova funcionalidade que recentemente, nomeadamente no verão passado, foi bastante solicitada, que tem a ver com os jovens estudantes que estão a trabalhar nas férias escolares. Isto tem alguma particularidade relacionada com a duração de contrato, que tem um tempo máximo de duração, mas a maior diferença tem a ver com como é calculada a base de tributação em sede de segurança social. Independentemente daquilo que o funcionário irá auferir sobre esse trabalho, o desconto para a segurança social, ou seja, a percentagem que vai ser calculada para a segurança social está definida no regime específico, mas o valor base para ser calculada essa tributação terá como base não o vencimento ou o valor que o jovem trabalhador aufere, mas sim calculado mediante o número de horas que ele trabalha e o valor do IAS. Portanto, temos ali a fórmula de como é calculada a remuneração horária neste tipo de contratos, que é o valor do IAS, que vimos há pouco, 522,50 vezes 12, a dividir por 52 semanas e por 40 horas semanais. Daquela fórmula, iremos obter um valor. Vamos imaginar 5 euros. Se o funcionário, jovem trabalhador, trabalhar 100 horas naquele mês, irá ter uma base de tributação em sede de segurança social de 500 euros, independentemente de ele ganhar 400, ou ganhar 600, ou ganhar 700 por essas horas que trabalhou. A contribuição será calculada sob o valor de 500 euros, que é o valor daquela remuneração horária vezes as horas que ele trabalhou. E, portanto, iremos ter essa funcionalidade também na próxima atualização. A única coisa que vão ter que fazer é, aqui embaixo, marcar se este funcionário é um jovem a trabalhar em férias escolares e, portanto, marcando essa opção, teremos este tipo de tratamento em sede de segurança social. Pronto. E então, o conversor cai. Portanto, esta funcionalidade é nova, esta dos trabalhadores jovens em férias escolares, mas não está decorrente do Orçamento de Estado, como estava com as anteriores, nem esta está. Portanto, se forem, isso com certeza que já têm conhecimento disto, no site do INE, temos agora lá a indicação deste inquérito para a reclassificação das atividades económicas. Tínhamos uma revisão de uma tabela de CAI, que era a revisão 3, passámos a ter agora, a partir de janeiro de 2025, a revisão 4, e é necessário fazer esse update nos CAIs que temos indicado, quer nas nossas empresas, quer também, no caso salários, em outros profissionais que podemos ter criados nas nossas aplicações de salários e que têm também o seu CAI e que poderemos ter que alterar.
O que vai acontecer nesta próxima versão? A primeira vez que entrarem, vamos ter este alerta que aparece aqui em baixo, que nos vai convidar a aceder à área de sistema e entrando na área de sistema vai despletar o tal conversor CAI. O conversor CAI é uma ferramenta automática. A aplicação automaticamente vai converter o CAI da revisão 3, que está inscrito na ficha da empresa, para o CAI da revisão 4 da nova tabela. Aquilo que acontece é que existem alguns CAIs da revisão 3 que têm múltipla correspondência agora para a revisão 4. E são esses casos que terá que haver uma intervenção do utilizador para que consiga escolher daquela nova tabela, daqueles CAIs que se adequam ao CAI anterior, digamos assim, qual aquele que corresponde efetivamente à atividade daquela empresa. E, portanto, a intervenção do utilizador será sempre no sentido de, quando há uma correspondência de um para vários, ter que, nessa listazinha de vários, fazer o que está, escolher aquele que estará mais correto. Portanto, esta é outra funcionalidade nova, digamos assim, mas que não está diretamente ligada ao Orçamento de Estado. É algo que está a decorrer à parte do Orçamento de Estado. E, finalmente, como viram, com certeza, nas notícias da segunda-feira, foram publicadas as novas tabelas de IRS para o ano 2025, para o continente Madeira e acho que para os Açores, não tenho a certeza se já foram publicadas ou não, mas continente e Madeira sim. Pronto, e o que vai acontecer é que estamos já a trabalhar nessas alterações e que iremos disponibilizar em update via web conforme fazemos normalmente todos os anos. E, portanto, a partir da próxima semana, não consigo garantir que seja logo na segunda-feira, mas se for possível estará. Estarão disponíveis aqui na área de sistema em updates via web 2 ou 3 novas linhas com a indicação de taxas de IRS 2025, continente, Madeira e Açores. E o que terão que fazer é o processo que fazem normalmente todos os anos e que, por acaso, até no ano passado teve que ser feito mais que uma vez, que elas alteraram a meio do ano, como se recordam. E, portanto, o que têm que fazer é descarregar este update via web e aplicá-lo depois nas vossas empresas de 2025. Um processo perfeitamente normal, até temos no nosso no Sportsage Online temos também dicas que explicam passo a passo como fazer e com certeza que não terão nenhuma dificuldade em fazer este processo. E aquilo que eu vos tinha para vos dizer hoje é isto. Espero que tenham gostado, que tenham achado útil tudo aquilo que foi aqui referenciado. E obrigado pela vossa presença e se tiverem alguma questão tentarei nos próximos minutos responder às vossas questões aqui no chat. E, caso não tenham nenhuma questão, obrigado pela vossa presença e até uma próxima. Relativamente à questão da Elsa, que um funcionário que cessou o vínculo hoje, se tem que aguardar até à próxima semana para processar o recibo de fecho de contas.
Pode aguardar ou não, dependendo do valor de IRS que quer aplicar. Se quiser processar o seu recibo já com as taxas de IRS de 25, terá que aguardar que o update web seja disponibilizado, atualizar essa empresa e processar. Se pretender fazê-lo desde já, o que será feito serão aplicadas as taxas que tinha em 2024. Também não haverá assim uma grande diferença e depois, em 2026, quando o funcionário entregar o seu modelo 3, fará o acerto que for necessário fazer. Da Beatriz para comprovar que o funcionário se encontra em determinado ano de isenção. Beatriz, não lhe sei dizer em concreto que documentação legal é necessária. Tem que haver essa indicação para colocar na ficha do funcionário, mas não lhe consigo dizer em concreto oficialmente que documento é que poderá ter para comprovar que o funcionário está nessa situação no ano X. A Isabel Proença. O ano que se coloca no IRS jovem é o corrente, ou seja, o ano passado foi o primeiro, este ano em 25 coloca-se 2, exatamente. Aliás, a aplicação faz isso, se em 24 tinha o funcionário com o ano 1 indicado, ao fazer a passagem de ano, a aplicação altera para o ano 2. Aqueles que são novos funcionários ou que entraram agora no regime de IRS jovem, é que terão que manualmente indicar o ano em que está a decorrer o processo. A partir daí, as passagens de ano farão a atualização desse ano do IRS jovem. E se a Ana Quental, e se a empresa tiver alterado de CAI principal para um que não existia anteriormente? Um que não existia anteriormente, não percebi. Mas se a aplicação encontrar lá um CAI que não tem correspondência para a nova tabela de 2025, terá o operador que manualmente indicar nessa empresa qual é o CAI que lhe corresponde. Ana Mourão, o regime de IRS de ex-residentes, não consigo dizer, mas nós vamos fazer esta atualização agora, que são coisas mais prementes, digamos assim, mas contamos ainda durante o mês de janeiro ter novidades ainda relativamente também ao Orçamento de Estado de 25. Coisas ainda que teremos que implementar e que são mais demoradas pela sua complexidade. Como, por exemplo, o tratamento das gratificações de balanço, que sofrem algumas alterações, incluem também outro tipo de abonos nesse tipo de tratamento, como os prémios de produtividade, prémios de assiduidade, e, portanto, não consigo dar uma data em concreto, mas durante o mês de janeiro ainda poderemos ter novidades, senão logo no início de fevereiro teremos tudo aquilo que é necessário e que impacta as aplicações implementado nos salários da SAS. Sim, António Silva, a passagem de ano é feita na entrada de uma empresa qualquer. Entrando nessa empresa, na passagem de ano, serão listadas todas as empresas de salários que existem e ao qual tem acesso e poderá fazer passagem de ano de todas elas de uma só vez. Francisco explica o update das tabelas de IRS, os updates via web. Nós esperamos tê-los no início da próxima semana. Portanto, se for possível logo na segunda-feira, teremos. Se não, no máximo de terça, quarta, logo nos dias seguintes, eles ficarão disponíveis. Belmiro, uma boa pergunta. Se fizer uma passagem de ano com inicialização de saldos e já existirem no ano seguinte empresas criadas, a aplicação detecta que já existem
já existe essa empresa criada e pergunta se quer voltar a fazer a inicialização. Se disser que sim, vai apagar o que tem em 25 e vai inicializar o ano novamente. Ana Contiani, eu gostaria de lhe explicar, mas não está no âmbito desta formação, a questão do envio de recibos por e-mail para os funcionários, mas contactar a nossa equipa de suporte, o nosso colaborador terá todo o gosto em lhe indicar o que será necessário para isso. Catarina Magalhães, não tem que atualizar o calendário. A aplicação automaticamente irá fazer isso quando entrar no novo ano. Terá o calendário de 2025 disponível. Fátima Rodrigues, sobre a questão das viaturas, peço que contacte a nossa equipa de suporte para poder ajudá-la nessa questão. Obrigado. As tabelas de IRS podem ser descarregadas sobre qualquer versão. Ana Bacelar, sobre a versão 2025, pelo menos, está bem? Para a 24 não garanto que seja possível. Rui Almeida, alteração de férias e subsídios em lote, não tem alterações. Dulce, com esta passagem em lote não vai haver essa possibilidade de renumerar os funcionários. Vânia Correia, a questão do IRS jovem tem que ser sempre uma opção do colaborador. O colaborador, se quiser ser englobado nesse regime, terá que solicitar essa alteração à entidade patronal e fornecer toda a documentação necessária que comprove que ele que ele cumpre os requisitos para estar ao abrigo desse regime. Guiomar, sim, a declaração de rendimentos pode tirá-la sempre que quiser, sempre tempo disponível. Liliana, essa questão do tratamento das férias é possível de ser alterada, mas contacte a nossa equipa de suporte para apoio nisso, por favor. A mesma coisa para o tratamento de viaturas, é algo que a aplicação ainda não contempla. Está pensada essa implementação, mas para já não temos esse tratamento. Alice, se a funcionária tem 26 anos e já começou a sua carreira contributiva há 3, mas não usufruiu do IRS jovem, e agora, como está elegível para esse regime, como vai usufruí-lo pela primeira vez, terá que colocar o ano 1. Mas isso poderá depois esclarecer mais em concreto com a autoridade tributária. O meu entendimento é esse, mas eu não sou ninguém para estar a dizer que está certo ou que está errado. Convém depois verificar, junto da entidade competente, se efetivamente assim é. Sobre o envio do e-mail da atualização, nós normalmente não enviamos e-mails a dizer que a nossa atualização está disponível. Nós temos um artigo no chamado Community Hub que qualquer um de vós pode subscrever e é esse artigo que nós vamos atualizando para indicar que as versões foram disponibilizadas. Se qualquer um de vós for subscritor, desse artigo, o que vai acontecer é que quando sair uma nova versão, como nós na SAGE fazemos uma atualização desse artigo, haverá uma notificação por e-mail na vossa caixa de correio, como seguidores daquele artigo,
onde estará a informação que há uma nova versão disponível. E isso vai acontecer na próxima versão, como nas seguintes que vierem, porque sempre que há uma nova atualização, esse artigo é atualizado e é despletada uma notificação automática por e-mail para todos os seguidores desse artigo. Isto funciona quer para a SAS for Accountants, quer para a SAS 50, quer para a SAS 100. Portanto, existe um artigo com a indicação das novas atualizações e, sendo seguidor desse artigo, receberá uma notificação por e-mail dessa nova informação. A Ana Abreu, sim, pode fazer a passagem de ano sempre que for necessário, sendo que, como eu referi, quando faz a inicialização do exercício, vai substituir tudo aquilo que já tem em 2025, vai sobrepor e, portanto, ter atenção a esse processo. Eunice, não sei se entendi muito bem a questão. Para criar fichas de funcionários tem que ter já a empresa criada. Se está a falar em criar o ano 2025 sem ter ainda todos os funcionários criados em 2024, é uma opção sua. Se necessita de um funcionário em 24, pode fazer a criação das fichas em 24 e depois de ter as fichas todas criadas, fazer a passagem para 25, que já vai passar as fichas todas. Se tem funcionários que só vão ter processamentos em 25, não tem necessidade de criar esse funcionário em 24, pode criá-lo só em 25 depois de fazer a passagem de ano. Portanto, é uma opção sua daquilo que tiver necessidade. Vânia Correia, relativamente à questão que coloca daquele recibo que tem os custos totais para a empresa, nós temos modelos de recibo alterados e novos que têm essa informação, modelos específicos de recibo. É só uma questão de, na emissão de recibos de salários em RPT, selecionar aquele modelo que lhe for mais agradável e que tiver a informação que necessita, porque ela está lá. Sim, Ana Quental, pode entrar em qualquer empresa para fazer a passagem de anos em massa, como refere, ou em lote, como nós chamamos. A questão de como é que confirma o ano do IRS jovem, e já respondi há pouco, tem que ser o funcionário a indicar. Como comprovar, isso não lhe consigo dizer, tem que verificar a legislação, o que é que exige para isso. Fátima, sobre readmissões, peço contacto, por favor, a nossa equipa de suporte para ajudar nessa questão. Relativamente aos cartões de refeição, existe também um fecheiro de suporte magnético que pode gerar para depois enviar para o banco com o valor dessa transferência, dependendo do cartão de refeição que tiver e do banco que estiver a usar para isso. Graça, a indicação, penso que a sua questão está relacionada com o IRS jovem, não é? Será sempre a Graça ou qualquer outro utilizador a indicar se o funcionário está ou não no IRS jovem. E, portanto, mesmo que seja um primeiro emprego, pode esse funcionário não estar elegível para IRS jovem, por exemplo. Imagino que é um primeiro emprego, um funcionário com 36 anos, já não está elegível para IRS jovem.
Portanto, isso é sempre uma indicação manual e nunca automática. Agradeço-vos a todos novamente. Tentei responder ao máximo de questões que me foi possível. Alguma coisa que faltou por responder, tentarei nos próximos dias enviar-vos um e-mail com essa resposta. Mais uma vez agradeço a vossa presença e até uma próxima. Muito obrigado.